Boa tarde, povo lindo. Tá tudo bem com vocês? Nosso comentário de hoje vai ser bem sucinto. Aqui em casa tá em reforma, então tá um certo barulho. Mas a gente vai trazer algumas informações do governo do Floriano Peixoto, que foi quem sucedeu Marechal Deodoro da Fonseca após sua renúncia no dia 23 de novembro de 1891. Então, ele, por ser vice do Deodoro, assumiu o cargo, mas foi visto como ilegal essa decisão, pelo fato da Constituição conter um artigo que dizia que só poderia assumir um presidente por eleição, porque o primeiro ele não oficializou, não governou até a metade do seu mandato, pelo menos como a lei pedia. Mas o Floriano Peixoto, ele não se ligou muito para isso. Na verdade, ele não se ligava muito para essas opiniões populares, para essas pressões. Para que, eu acredito que para não acontecer o mesmo que aconteceu com o Deodoro, que não suportou a pressão, acabou renunciando ao mandato, ele deixou bem claro que ele não veio para isso, né? Então, tal que ele vai cumprir o seu mandato completo até o último dia, de forma bem enérgica, bem violenta. Vai receber um apelido assim de Marechal de Ferro, acho que só pelo dito já dá para entender. E vai dar continuidade, consolidar o governo que vai ser chamado de República da Espada, pelo fato dos Estados Unidos do Brasil ser governado pelos dois militares, certo? Como eu havia dito, ele governou de forma centralizada, não aceitava muito, né, pedra no sapato, ele mandava até matar mesmo. Na época dessas disputas, entre 2 anos do seu mandato, houve muitas mortes, inclusive a maioria lá, onde hoje é chamado de Florianópolis, que foi o lugar da maior atrito, né? E eles ainda homenagearam o Floriano como cidade de Floriano, que antes era desterro, e isso não agradou muito, certo? Nessa época, ele, por seu governo ser visto como ilegal, ele enfrentou muitos protestos, muitas oposições de alguns setores, né, da elite, mas ele obteve apoio de cafeicultores, já que era o produto mais desenvolvido na época. Os novos industriais também o apoiaram, e o partido PRP, que era o maior da época. Nesse momento, os estados que antes eram chamados de províncias, seus governadores recebiam até o codinome de presidentes de estado, né? E tinham um poder centralizado, tinham suas próprias leis. E lá no Rio Grande do Sul estava tendo um grande atrito, que veio a ser chamado de Revolução Federalista Gaúcha, né? Mas veio também a ser reprimida pelo Marechal de Ferro. Nesse mesmo momento, no Rio de Janeiro, estava acontecendo a segunda revolta da Armada. Aquela mesma que deu pressão lá no Deodoro, estava acontecendo. Tanto o conflito do Sul quanto do Rio de Janeiro foram reprimidos pelo Marechal Floriano Peixoto, que não se deixava intimidar e mandava era matar. Por telegrama ele mandava ordem para matar aqueles que estavam contra o seu governo, qualquer oposição, ou que favorecessem a ideia de haver uma monarquia. Então esses monarquistas foram reprimidos com muita violência pelo novo presidente dos Estados Unidos do Brasil, certo? E diante disso, por ele ser bem enérgico e ser bem violento, né, não se deixou levar pelas pressões e cumpriu seu mandato até o último dia. E ele é até visto como um arrogante, porque ele não esperou para passar a faixa, né, de presidente. Ele entregou lá para um civil, qualquer uma pessoa lá, e foi embora. Depois, alguns anos depois, acabou morrendo, se não me engano, de tuberculose, não lembro agora, né? Então eu posso caracterizar esse governo do Floriano de alguns contextos. Reprimiu as revoltas que surgiram contra o seu governo de forma bem violenta, né? Uma das maiores da história. Consolidou o seu poder, foi chamado de Marechal de Ferro e finalizou o seu mandato a contragosto de quem não apoiava, né? Ele foi até o finalzinho, né? Querendo ou não, tiveram que engolir. Tá? Então, o que eu quero pedir que vocês façam, né? A aula foi bem sucinta, mas vocês podem acompanhar lá nas páginas 18, 19, por aí, 18, 19, 20, se não me engano, dos seus livros, né? E eu vou estar disponibilizando uma aula aqui também no grupo.
E com essa aula, tanto a do livro quanto a que eu vou estar disponibilizando a vocês, vocês vão fazer uma leitura, né? Vão passar essa aula para os seus cadernos, porque eu quero foto na hora de mandar a atividade. Eu vou querer que vocês façam o quê? Elaborem 10 questões de perguntas e respostas, mas atentem para isso. Perguntas com sentido, né? E respostas abrangentes, que não seja só de uma linha, mas que venha justificar a pergunta que foi feita, tá certo? Caneta azul ou preta, você pode usar. Não aceito respostas prontas de livro ou da internet. Façam por vocês mesmos. Uma boa leitura ajuda muito, tá bom? Também vou estar disponibilizando os nomes de quem participou da atividade anterior, que foram os mesmos que receberam os gabaritos. Eu não vou mais enviar o gabarito no grupo, porque quando voltarmos às aulas presenciais, eu tenho a listagem de quem está enviando atividade e de quem não está. E essas pessoas que não estão participando, se não houver uma justificativa que venha convencer, né, o motivo pelo qual ele não está dando importância para as aulas, eles vão ser avaliados de uma outra forma, de todos os conteúdos que a maioria está vendo. Então, eu disponibilizei o gabarito no privado dos alunos que enviaram a atividade de volta, devolutiva da atividade. E essas questões, essas respostas não devem ser repassadas para os outros que não fizeram, tá? Porque de nada vai adiantar, tá certo? Então, é isso que eu quero. Eu recebo na segunda-feira. Leiam bastante sua aula, né, para ter uma noção de pergunta. Não façam pergunta só de um parágrafo lá no início, só do início. Vão na aula toda. São 10 questões, dá de fazer com calma, tá certo? E é isso. Tenham uma boa tarde e bons estudos.